Você pode estar atrapalhando os processos de Deus na sua vida ou na vida de outras pessoas. Esse é o assunto desse vídeo e eu quero que você fique até o final, porque eu quero contar algo que eu fiz e que não deu muito certo. Então é uma história real, aconteceu essa semana e você vai ver como em muitos momentos a gente atrapalha os processos de Deus. Deixa eu só tirar a girafa daqui do meu lado, que tá aparecendo só a cabecinha dela aqui. E seja muito bem-vindo ao canal Helpse. Eu sou o Godoy, o seu futuro psi, não esqueça disso, hein, galera? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, então sem mais delongas, eu quero contar uma história pra vocês que aconteceu, e é uma história real, gente. Eu fiz isso essa semana. Bom, aqui na minha casa andou aparecendo uma série de passarinhos nos últimos tempos, o que nos alegrou muito, né? Então a gente está recebendo a visitação de muitos pássaros, diversas espécies, até beija-flores que estão vindo beber, né, um líquido especial que a gente deixa aqui para eles. E aí recentemente eu comecei a ouvir que do telhado do estacionamento do fundo começou um barulho de passarinho, né, assim como se tivesse um ninho mesmo ali. E aí barulheira, dia após dia, eu ouvindo isso, mas até então não tinha visto os passarinhos, e eu tive clareza e certeza de que provavelmente tinham nascido novos passarinhos ali. E aí, essa semana eu decidi pegar a escada, subir e filmar com o celular para ver o que é que estava acontecendo, quem que é essa galera barulhenta que estava ali. E galera, para nossa surpresa, realmente estavam ali 3 novos passarinhos recém-nascidos que todos os dias estão sendo alimentados pela mãezinha deles. E isso trouxe muita alegria pro meu coração, fiquei super feliz, né? A fotinha deles tá passando aí para vocês verem. E aí, na minha boa vontade, o que eu pensei? Falei, nossa, os passarinhos todos novinhos ali, eu acho que eu vou ajudá-los na alimentação. Não sei se você sabe, mas quando os passarinhos nascem, a mãezinha deles se encarrega de ir atrás de comida, ela volta com comida no biquinho e no próprio bico ela vai colocando dentro da boquinha ali de cada filho, de cada passarinho. E aí, eu comovido com a situação, falei, eu quero ajudar, vou ajudar na alimentação deles. E aí eu peguei um pedaço de pão, subi, né, na escada, olhei eles ali, conversei com eles e coloquei um pedaço de pão, né, um pedacinho assim mais ou menos desse tamanho, coloquei um pedaço de pão lá, onde eles estão escondidos ali. E aí beleza, deixei, falei, eles vão comer o pão, eles vão bicando o pão e tudo mais. Aí algumas horas se passaram, isso foi de manhã, mais ou menos próximo da hora do almoço, eu peguei e subi novamente, que eu queria filmá-los com o celular do meu pai para mostrar para ele, né, os passarinhos que estavam ali. E aí, para minha surpresa, quando eu chego para filmar com o celular, e eu coloco, né, o celular com o flash ali, o pedaço de pão estava tomado por formigas, umas formigas grandes, e eu vi que o ninho deles ali estava cheio dessa formiga, e que havia inclusive formiga neles, nos próprios passarinhos. Nesse momento eu falei, cara, o que eu fui fazer? Eu coloquei pão ali, o pão atraiu esse monte de formiga, e, enfim, eles não comeram o pão e estragou esse ambiente deles. E aí, eu peguei e tirei o pão, né, joguei o pão no chão, veio formiga em mim, formiga no pão, enfim, ficou ainda algumas formigas lá. E aí eu imaginei, né, que sem pão, sem o atrativo, as formigas iriam embora. E aí depois eu desci, comecei a conversar com meu pai gosta muito do mundo animal, do reino animal, ele assiste bastante essas coisas, e eu tava falando com ele, falei, você percebeu como a gente erra tentando ajudar em alguns processos que a gente não foi convidado por Deus para auxiliar? Porque Deus ele é tão perfeito que na natureza ele já fez tudo do jeito que tem que acontecer. O passarinho não vai ficar com fome. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ela fala pra gente, por que a gente anda tão ansioso? Ela pede pra gente olhar os pássaros, as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem. Contudo, o Pai Celestial, Deus, as alimenta. Ou seja, Deus se incumbe de alimentar a criação dele. E ele fez todo o ciclo perfeito, sem que haja a necessidade de uma intervenção humana. Exceto, obviamente, os animais que são criados em zoológico, que precisam ali da nutrição vinda por parte do homem, porque eles não estão no habitat natural onde eles vão caçar. E aí eu tava pensando, né, o Espírito Santo usou essa situação para falar mesmo no meu coração. Mateus, em muitos momentos nós agimos assim com Deus. Algumas circunstâncias acontecem na nossa vida, ou às vezes Deus nos dá uma direção, mas a gente quer dar uma mãozinha para Deus. A gente às vezes acha que Deus talvez não é capaz
de fazer tudo perfeitamente. E aí a gente quer, na força do nosso braço, dar um empurrãozinho. Já houveram diversas situações na minha vida que eu fiz isso. E eu já vi muita gente fazendo isso também. Talvez você também já fez isso. Sabe, na necessidade de querer ver o resultado logo, ou na necessidade de querer acelerar um processo que Deus estava cuidando no tempo dele, a gente bota lá o nosso dedinho para tentar ali ter um resultado mais rápido. E é nesse momento que a gente acaba atrapalhando o processo de Deus nas nossas vidas. Deus é perfeito e Ele não precisa que na força do nosso braço a gente tente ajudá-lo em algo. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer a nossa parte naquilo que nos cabe quando o assunto é trabalhar, realizar um sonho, buscar um objetivo. Existe uma parte que cabe a nós, certo? Agirmos, nos colocarmos em movimento para que a coisa aconteça. Mas fato é que Deus é perfeito e tudo que Ele faz no tempo certo, a fim de nos ensinar, nos moldar e, acima de tudo, a fim de estreitar o nosso relacionamento com Ele. Porque o melhor que Deus pode nos oferecer não é uma recompensa terrena, humana, palpável, material. O melhor que Deus pode nos dar é a própria presença dEle. E isso acontece nos processos de Deus. Houveram momentos em que pessoas da minha família estavam buscando um novo emprego e às vezes você tem um contato, você tem uma conexão e aí você já fica pensando, acho que eu vou usar essa conexão para dar uma força, sabe? Poxa, acho que eu vou falar com fulano, pro fulano falar com ciclano para colocar ela lá, para colocar ele naquele cargo, e a gente quer na força do nosso braço fazer algumas coisas acontecerem. E aí, quando a gente descansa e entrega nas mãos de Deus, confiando que a vontade dele é soberana e que vai se cumprir, e que se for para acontecer determinada coisa na minha e na sua vida, ele vai realizar no tempo e no modo dele, a gente consegue experimentar esse descanso em Deus e a gente consegue confiar que a vontade dele de fato é boa, perfeita e agradável, e a gente não atrapalha os processos de Deus. Eu lembro que uma vez eu ouvi um podcast também do Brunão, da banda Morada. Ele estava falando que ele tinha o hábito de expressar generosidade abençoando algumas pessoas. E aí que teve um dia que uma pessoa ligou para ele, sendo usada por Deus, essa pessoa, e o confrontou, dizendo para ele, você gosta de semear na vida de outras pessoas, né? Você gosta de suprir a necessidade delas, você tem esse coração generoso, você gosta de abençoar elas. Só que você está atrapalhando o processo que eu estou gerando na vida dessa pessoa, dela depender de mim, depender da minha provisão. Olha que coisa louca. Na boa intenção e até na expressão de generosidade do coração dele, ele estava abençoando e servindo outras pessoas. Mas na perspectiva de Deus, essa intromissão humana estava atrapalhando o que Deus estava fazendo. Que doideira, né? E a Bíblia também traz um exemplo muito legal pra gente sobre isso. Muito provavelmente você já conhece a história de Abraão e Sara, quando Deus promete para eles um filho, o filho da promessa. Sendo Abraão e Sara já idosos, eles humanamente, fisicamente, não viam possibilidades disso acontecer. Teria que ser realmente um milagre. Por quê? Porque já havia cessado naturalmente neles o período em que eles podiam juntos engravidar. Mas Deus havia dado uma palavra, não havia? Deus não havia falado, vocês terão um filho. Deus falou para eles, eu vou dar um filho para vocês. E aí, Abraão e Sara, assim como nós, né? Com essa nossa dificuldade de confiar e com essa nossa vontadezinha de botar o nosso dedinho para ajudar aí no processo de Deus, eles viram o tempo passando, viram que nada estava acontecendo, resolveram querer ajudar Deus. Acho que é melhor a gente dar uma mãozinha para Deus, porque ele falou, mas a coisa não está acontecendo. E aí eles vão, Sara pega uma escrava, né, que eles tinham, e ela oferece essa escrava para o próprio marido, para eles dormirem juntos e ele engravidar a escrava, porque daí ela teria um filho e Sara tomaria para si esse filho, né? Então eles teriam aí o filho que Deus havia falado que eles teriam. Mas Deus tinha falado que era Abraão e a escrava, Abraão e a serva? Não, Deus não tinha falado que era Abraão e a serva. Deus tinha falado que era Abraão e Sara que teriam um filho. E aí eles vão, tem o filho, né? Existe todo o desenrolar da história. Ismael, que não é o filho da promessa de Deus. E aí, de tempos depois, Deus cumpre a promessa, né? Dá a eles um filho. Eu não quero entrar aqui no mérito, né, do desenrolar dessa história, e sim de como a gente tem um ímpeto, muitas vezes, de querer
ajudar em alguns processos da nossa vida, quando o melhor que a gente pode fazer é tirar o nosso da reta e deixar Deus agir no modo perfeito que Ele age. Se você está buscando um emprego, se você está querendo um relacionamento, se você está buscando ter filhos, se você está numa fase da vida que de repente você está sem entender exatamente que passo você deve tomar, e você já buscou, você já fez a sua parte naquilo que te compete, e agora você está aí na ânsia de querer dar uma mãozinha para Deus no processo, deixa eu dizer uma coisa para você, não faça isso. Você vai atrapalhar o processo de Deus na sua vida, que pode ser que se estenda ainda mais, justamente por conta dessa sua intromissão. E vou falar de alguém que é especialista não, pelo amor de Deus, senão vocês vão achar que eu vivo fazendo cagada. Mas eu vou falar de alguém que já fez muitas vezes isso. Já quis dar uma mãozinha pra Deus e deixa eu dar uma forcinha aqui. E não dá certo, porque a gente pensa com a nossa perspectiva humana, mas a mente de Deus é muito, muito, muito maior, a ponto de nós não conseguirmos desvendar, decifrar e compreender a dimensão da mente de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem pro seu coração. Presta atenção. Lembra do pão que eu joguei pro passarinho, que encheu de formiga no ninho deles? Por quê? Porque na boa intenção de ajudar, eu acabei atrapalhando um processo que é natural. Na boa intenção de querer alimentá-los, eu acabei prejudicando o ambiente deles e ferrei ali com os 3 coitadinhos dos passarinhos que encheu de formiga neles. Ou seja, você não precisa colocar a sua mão, você não precisa na força do seu braço tentar conquistar aquilo que você está buscando em Deus. Você precisa confiar, crer que Deus é soberano e Ele está cuidando de você. Essa é uma mensagem de alerta / encorajamento. Um alerta do tipo, não atrapalhe os processos de Deus, e um encorajamento no sentido de continue crendo e confiando que se Deus já falou algo para você, Ele vai cumprir. Os processos de Deus não são rápidos, mas são eficazes e são perfeitos na nossa vida, porque mais do que a recompensa, eles moldam o nosso caráter, eles nos ensinam e, acima de tudo, eles nos aproximam de Deus. Olha que coisa linda. Eu espero que isso aconteça na sua vida. E essa foi a mensagem desse vídeo. Eu espero que tenha abençoado você. Se você está curtindo, se você está gostando, deixa um comentário, curte esse vídeo. Para mim isso é muito importante. Vocês sabem, né, que à medida que isso acontece, o YouTube também divulga esse vídeo para mais pessoas. Em breve vai vir mais coisas legais aqui. E tamo junto. Um grande beijo do seu futuro psi e não atrapalhe os processos de Deus pra lá na frente você não ter que tratar isso em terapia comigo, tá bom? Mas se precisar tratar também, a gente trata. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus. É nóis, tamo junto. Valeu!